Nós temos o privilégio de ter durante o dia de hoje, conosco, o pastor Murilo Candelária. Gostaria que ele viesse à frente. Pastor Murilo Candelária, ele é membro de nossa igreja, missionário da nossa igreja, que serviu por vários anos na organização Palavra da Vida aqui em São Paulo, tanto em clubes bíblicos, quanto no acampamento. E ele está em transição agora. Se ele quiser dar uma palavra também sobre esse aspecto, ele pode falar. Então, nesta noite, Deus vai usá-lo para falar ao nosso coração. Que você esteja atento para aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Que Deus o abençoe, Murilo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Grande prazer estar junto com vocês nessa noite, ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, daquilo que Ele tem me ensinado. Mas primeiro, compartilhar um pouco. Hoje de manhã eu falei, nós tivemos uma reunião com a liderança da igreja bem cedo, eles caíram da cama hoje bem cedo para vir para essa reunião, e depois no culto pela manhã eu falei com o pessoal que estava aqui, com os irmãos que estavam aqui, a respeito do que Deus tem feito no nosso ministério, e gostaria de maneira bem breve falar com os irmãos nessa noite. Para aqueles que têm acompanhado o nosso tempo ministerial, nós somos lá para o Palavra da Vida, servimos junto ao Palavra da Vida mais ou menos 6, 7 anos como missionários, estudamos lá, ficamos lá, né? Eu e a Maressa, as meninas nasceram em Atibaia. Trabalhávamos com 2 ministérios, que é o Ministério de Clubes Bíblicos e Acampamento. E por vários fatores, questões de lideranças, questões de algumas mudanças que aconteceram, nós entendemos de Deus que o nosso tempo juntos ao Palavra da Vida Palavra da Vida Atibaia, pelo menos, ele estava chegando ao fim. Por convicções ministeriais, nenhum problema, nada de pecado nem da nossa parte, nem na parte deles, nada disso, mas por convicções ministeriais mesmo, por enxergar diferente, por coisas que no decorrer da nossa trajetória, Deus vai criando convicções na nossa vida e no ministério, de como nós queríamos desempenhar. E nós então estávamos entendendo de Deus um novo momento. Isso, até o final, foi mais ou menos 1 ano orando a respeito disso, compartilhando com a liderança da igreja, compartilhando com amigos, com pessoas a respeito disso e orando a respeito desse assunto. E então entendemos, junto à diretoria do próprio Palavra da Vida ali em Atibaia, que o nosso tempo junto com eles tinha chegado ao fim. Em dezembro nós saímos do PV lá em Atibaia, a convite do próprio presidente do PV nacional, que é o Johnny Heimer. Ele pediu que nós conhecêssemos outros PVs aqui no Brasil, né? Tem mais 7 lugares. Então nós fomos até o PV Nordeste, nós passamos uma temporada de acampamento lá, nós fomos até o PV Paraná também, passamos uma temporada lá de acampamento, conhecemos os missionários e tudo que eles faziam, mas não houve aquele encanto nosso com aquilo que acontecia, não houve aquele direcionamento de Deus e por fim, então, em abril de 2019, também uma conversa aí já com o Johnny, presidente do PV no Brasil, nós decidimos então terminar o nosso tempo junto com eles e de uma maneira bem tranquila, bem amigável. Então nós não somos mais missionários do Palavra da Vida e a vida ministerial é mais ou menos assim, tem os seus altos e baixos, tem aqueles momentos em que a gente fica com muito medo sobre o que vai acontecer, aqueles momentos em que nós esquecemos quem é que realmente cuida de nós, quem é que nos sustenta, quem é que cuida da nossa família, isso é normal. Você passa por isso na tua vida, eu passo por isso na minha vida, e mais ou menos esse ano de 2018 foi bem isso, altos e baixos, muitas alegrias, mas também muitos medos em relação ao que ia acontecer, principalmente depois aí de janeiro, fevereiro, março, abril, foram momentos bem tensos, bem delicados como família, de muito buscar muito a Deus para entender qual era realmente a vontade dele, porque nós como família, nós não gostaríamos de dedicar a nossa vida a outra coisa que não fosse servir a Deus de tempo integral. Essa é uma convicção que nós temos, uma certeza que nós temos. E buscando então em Deus oração e discernimento dele, nós somos convidados, nós somos procurados na verdade por uma organização
uma outra agência missionária que também existe no mundo todo. Eles entraram em contato, conversamos com eles, entendemos qual é a proposta deles, o que eles fazem, onde eles querem chegar. E começamos a caminhar com eles depois disso. O nome dessa agência missionária é Reach Beyond, é uma agência canadense. E a tradução seria assim, indo além, alcançando além, chegando além, alguma coisa nesse sentido. Porque o foco dessa missão é chegar nos povos não alcançados. A ideia dessa agência missionária é trabalhar com povos não alcançados ou menos alcançados. É difícil falar povos não alcançados hoje, mas povos menos alcançados. E então nós fomos convidados por essa agência para fazer algo extremamente desafiador e diferente de tudo que eu já fiz até hoje, que é iniciar um braço dessa agência missionária aqui no Brasil. Então essa é uma agência global, ela existe no mundo todo. Quem está iniciando e quem vai dar esse pontapé inicial, então, é a agência do Canadá, em uma parceria aqui com a gente. Então, nosso desafio agora é iniciar essa agência missionária. O nosso foco aqui no Brasil, primeiramente, vai ser trabalhar com povos menos alcançados, que são surdos e mudos, ciganos, sertanejos e ribeirinhos. Então, o nosso leque vai se estender para trabalhar com ciganos, surdos e mudos, sertanejos e ribeirinhos. A longo prazo, formar obreiros brasileiros e enviar esses obreiros para campos não alcançados. E aí, tanto o Oriente Médio, países aqui da América do Sul. Então, o foco da missão, independente da estratégia que nós vamos usar, mas o foco dessa missão é chegar nos povos menos alcançados. E quando a gente pensa, por exemplo, surdos e mudos no Brasil, eu falei com o pessoal hoje de manhã aqui, quando nós pensamos em percentual, tá bom? Percentual. O percentual de brasileiros, surdos e mudos, cristãos, é menor do que o percentual de cristãos na Síria. E eles estão aqui no Brasil. Então, o número de brasileiros surdos e mudos cristãos é menor do que o percentual de cristãos na Síria. E é uma coisa que até eu me envolver com essa agência missionária, eu não tinha parado para pensar. Eu não tinha voltado os meus olhos para isso. E nesse tempo que nós já temos caminhado dessa formação dessa agência, eu tenho tido algumas experiências muito legais com pessoas que já estão envolvidas em talvez projetos menores e mais específicos, mas Deus tem feito muitas coisas e a ideia dessa agência então é chegar nesses povos menos alcançados, firmando parcerias com igrejas locais, firmando parcerias com pessoas que já estão trabalhando com eles. Então, eu conheci um pastor no Rio Grande do Sul que ele trabalha com a comunidade surda lá. E já há 16 ou 18 anos que ele faz isso, ele tem todo um programa de um seminário teológico EAD para surdos, em Libras. Então a nossa ideia é somar forças com esse pastor para alcançar essa comunidade. Nós já temos fechado uma parceria também de desenvolvimento, tradução de uma Bíblia em Libras. Uma Bíblia completa em Libras, Antigo e Novo Testamento em Libras, para que o surdo ele possa então ter uma Bíblia na linguagem que ele compreende. E aí são coisas que a gente vai descobrindo. Mas por que uma Bíblia em Libras? Na verdade não é o papel, são vídeos que ele vai assistir. Por quê? Porque a maioria deles não consegue, não tem uma alfabetização de uma compreensão como nós temos da nossa Bíblia em português. Então se você pensar nisso, a gente fala, tem muita coisa para se fazer. O nosso desafio então, agora, junto a essa missão, temos muitos missionários já, 4. Eu conheço bem 3. Então temos a nossa família, eu, a Maressa, a Melissa e a Micaela. Tem uma outra senhora, a Mirtes. Tem que ter M, tá? Tem que ser com M para fazer parte. A Mirtes mora em Salvador, na Bahia, e ela faz uma parte de secretariado administrativo. A minha função, a função da Maressa, é a divulgação, mobilização de pessoas, levantamento de recursos, divulgação da agência missionária, conversar com pastores, conversar com pessoas que queiram investir financeiramente, queiram investir com seus dons nos projetos que nós temos. É um desafio bem grande. Peço aos irmãos que orem por nós nesse sentido.
é algo, para mim, muito novo, é bem diferente de tudo que eu já tinha feito, como eu falei, mas é muito desafiador. É muito legal ver como, quando nós dispomos a nossa vida a fazer alguma coisa para o reino de Deus, Ele nos usa, não pelas nossas capacidades, não pelas nossas forças, mas porque Ele nos usa. É por meio dEle, é através dEle, e não porque nós somos alguma coisa ou não. E tem sido muito bom ver como Deus já está abrindo portas, colocando pessoas, conversas e várias coisas nesse sentido, para que essa organização deslanche. Ainda é bem embrionário, é muito no começo, nós estamos completamente no começo, formando uma diretoria, nós vamos iniciar uma associação. Então nós estamos numa fase bem de início, melhorou? De começar essa agência missionária, formar uma diretoria. Tenho convidado alguns irmãos aqui da igreja já para fazer parte dessa diretoria. E orem por nós nesse sentido. O desejo do nosso coração, como família, é realmente dedicar a nossa vida no ministério. Tivemos boas experiências com o PV, sabemos que fomos grandemente usados por Deus lá e aprendemos muito lá, temos grandes amigos, nossos grandes amigos estão por lá, mas o ministério é assim, nós não podemos nos fixar em nenhum lugar se nós queremos realmente ser usados por Deus. Então hoje nós estamos lá em Birigui, por causa de custo, tudo isso lá para a gente é muito menor, então estamos desenvolvendo o ministério de lá. Como está no começo, o lugar onde nós estamos não faz tanta diferença. E peço que os irmãos então orem. Se vocês quiserem saber um pouco mais, compreender um pouco mais o que é, como foi a nossa saída lá do PV, nós estamos à total disposição para conversar a respeito disso. Só tenham em mente, foi uma saída extremamente amigável, tá bom? Não foi por problemas, não foi por dificuldades ou qualquer dificuldade de relacionamento daí na nossa parte, nem na deles, foi realmente por entender que, por convicções ministeriais, o nosso tempo ali tinha chegado ao fim. Nós quisemos ficar, eles queriam que nós ficássemos, mas nós vimos que Deus fechou as portas de todos os jeitos para isso. E não adianta a gente ficar insistindo quando Deus não demonstra que é para estar lá. E realmente, ministerialmente, esses altos e baixos acontecem, as dúvidas vêm, mas hoje nós podemos olhar para trás e ver que em tudo Deus cuidou de nós, continua cuidando e nos abençoando. E que hoje esse desafio é de levar o Evangelho de Cristo Jesus para lugares em que realmente pessoas ou conhecem muito pouco ou não conhecem nada a respeito do Evangelho de Cristo. Então, em fevereiro de 2020, nós vamos para um projeto no Suriname, numa tribo chamada Anapaike, construir uma capela, um dormitório e uma estação de rádio, uma torre, para retransmitir ondas de baixa frequência na Amazônia do Suriname, na região amazônica do Suriname. Então, já comece a orar a respeito disso, porque eu vou precisar de 10 homens que me ajudem nisso, que vão comigo para a gente passar 3 semanas lá, junto com uma equipe da Nova Zelândia que vem, para construir essas coisas em um lugar que está a 3 horas de barco da cidade mais próxima, que já está a 10 horas de avião da capital. Então, para dormir 3 semanas numa rede, ou a gente pode construir o dormitório primeiro e dormir em outro lugar. Mas se não, se a gente deixar o dormitório por último, a gente vai dormir numa rede durante 3 semanas. Mas ore por isso, se você se sente desafiado por Deus a fazer isso, comece a orar. Quem sabe Deus não te usa e nós não fazemos essa viagem juntos, ou você de alguma outra forma possa se envolver no ministério. Ore por nós, e agora eu gostaria de orar e nós temos esse tempo de reflexão na palavra de Deus. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por quem o Senhor é e todo o cuidado. Perdoe se às vezes os nossos corações, eles não confiam no Senhor e até mesmo no ministério, às vezes nós achamos que daríamos melhor solução, sabemos melhor o que fazer.
Mas obrigado porque quando a tempestade passa, nós olhamos para trás e podemos ver o teu cuidado, a tua mão soberana, e muitas vezes o Senhor cuidando de nós na palma das suas mãos, ó Deus. Coloco também diante do Senhor esse tempo que teremos juntos de leitura, entendimento da tua palavra, que ela chegue aos nossos corações de uma maneira transformadora, ó Pai, e que ao sairmos daqui, pensando no assunto de santidade, nós possamos sair mais parecidos com o teu Filho Jesus. Nos ajude, ó Deus, porque é difícil, não é fácil. Nossos corações pecaminosos não querem, muitas vezes, se entregar e ser moldado por Ti, ó Pai. Nos ajude por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos esse tempo ao Senhor. Amém. Hoje esse tempo juntos, eu quero falar sobre santidade. Uma santidade baseada na graça e não na culpa ou nos nossos próprios esforços. E nesse sentido, você conhece alguém que vive pela culpa? Que tudo que essa pessoa faz, as ações, as atitudes, seja para com terceiros, seja para com ela mesma, é sempre motivado pela culpa? Não é nunca por uma alegria de fazer alguma coisa, mas é para compensar a culpa de uma outra coisa? Você conhece alguém assim? Talvez um pai que trabalha muito durante a semana, e aí chega no final de semana, para compensar a culpa de não ter tido tempo com o filho, ele enche aquele filho de mimos, de presente, mas não tem um tempo de qualidade com ele. Um marido ou uma esposa que, sentindo a culpa de talvez trabalhar demais, não dar muita atenção, não ter tempo de carinho junto, permite que compra um monte de coisa, gasta um monte de coisa juntos para compensar aquilo que eles não fazem com qualidade. Pessoas que querem agradar outras pessoas por culpa. Nossa, mas eu nunca faço isso, ou eu fiz isso, pisei na bola, então eu vou compensar aquela pessoa, mas eu nunca faço aquilo pensando necessariamente naquela pessoa. Em quem eu estou pensando? Em mim. A culpa, o jeito, os nossos próprios esforços, eles fazem parte do nosso dia a dia. Acho que a última vez que eu tentei compensar a Maressa pela culpa não faz muito tempo não. Nós estávamos saindo de carro e eu dirigindo, ela do meu lado e as meninas atrás. E uma das portas começou a apitar, o carro saindo ali, ele fica pi, 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 que tem uma porta aberta. Aí eu bato a minha, não. A Maressa bate a dela, não. As meninas atrás não conseguem bater as delas, né? Aí eu desço, não lembro quem estava atrás de mim, abri a porta, nada. Fui lá no porta-mala, abri, fechei, nada. Aí dei a volta e puxei a porta daqui. No que eu puxei a porta daqui, fechei, eu senti que estava macio. E empurrei, pensando que tinha um brinquedo ali, alguma coisa assim. A Maressa virou no banco dela e pôs a mão na porta para tirar alguma coisa que estava segurando. O macio era a mão da Maressa que estava lá. E aí eu não percebi, o carro estava fechado, tudo fechado, ela não gritou. E eu fechei. Aí eu entro no carro, quando eu olho para o lado, ela está assim, chorando. Eu falei, quem foi? Você fechou minha mão na porta. E então, para compensar, eu tive que lavar a louça, cozinhar, trocar as meninas. Por quê? Porque a culpa de fechar a porta na mão dela foi tão grande que aí eu tive que dar uma compensação. É basicamente essa a ideia da culpa, que às vezes a gente tenta compensar. O problema é que muitas vezes a gente transporta a culpa ou o nosso jeito de fazer as coisas para a nossa vida cristã também. A gente tenta compensar a Deus por causa da nossa culpa. Às vezes você olha para o seu passado, para a sua vida antes de você se converter, e você fala, nossa, eu era tão sujo, a minha vida era tão podre, e Deus me tirou dessa podridão, e eu quero então, o meu coração, ele está querendo fazer alguma coisa, mas eu faço pelos motivos errados. Eu quero agradar a Deus, eu quero me aproximar a Deus baseado na culpa, ou nos meus esforços, e não na graça dele.
Então eu busco viver uma vida de santidade por causa da culpa. E nós fazemos isso. Pensa nos seus altos e baixos da sua vida cristã. Quantas vezes nós não oramos a Deus, mais ou menos assim: Deus, eu fui tão pecador essa semana. Ou Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus, mas eu assumo o compromisso com o Senhor de ler a Bíblia 10 minutos todos os dias. Por que nós estamos fazendo isso? Por causa da culpa. Deus, essa semana eu fui muito pecador e fiz isso. Fui lá na igreja domingo à noite e ouvi o pastor pregar. Deus, essa semana eu vou ler a Bíblia inteira. Aí você imagina o tanto que você foi pecador durante a semana, né? E muito. E você fala assim: Deus, eu vou ler. Por que você está fazendo isso? Por causa da culpa, pelos seus esforços. Na verdade, você não está preocupado no seu relacionamento com Deus. Você está preocupado simplesmente em contraprestar alguma coisa a Deus, em compensar alguma coisa que Deus nem espera de você. Deus não espera que você compense o teu pecado, porque o teu pecado já foi compensado na cruz de Cristo. O que você precisa é pedir perdão. Nós não precisamos compensar o nosso pecado diante de Deus. Mas nós fazemos isso, esses negócios de: eu vou assumir o compromisso, não vou faltar um EBD. Esse mês eu não falto em nenhum EBD, e a gente vai por causa da culpa. O problema é que a gente descobre que a culpa, os nossos próprios esforços, não são suficientes. Se você já prendeu a mão da sua esposa na porta, você vai perceber que 2, 3 dias depois, que ela não reclama mais, você não vai lavar a louça para ela. Você não vai mais ajudar, porque a culpa não te motiva o suficiente para isso. E é assim com Deus também. Naqueles altos e baixos, quando você está lá embaixo e você assume esses compromissos por causa da culpa, quando você começa a ter um pouquinho mais de paz com Deus, se era a culpa que te levava a ter esse relacionamento, você relaxa e abre a guarda. Porque a culpa, os próprios esforços, não conseguem manter essa proximidade com Deus. Mas muitas vezes na nossa vida cristã, nós tentamos fazer isso. E aí você descobre, e você quer, por meio de um monte de legalismo: então eu vou memorizar versículo, então eu vou orar, então eu vou fazer devocional, então eu vou vir na igreja, então eu vou participar de um acampamento, então eu vou fazer isso. Então você quer compensar a tua culpa por um monte de legalismo. Você quer dar um jeito de bater uma tabela, checklist. Agora eu estou bem com Deus e eu aliviei a culpa do meu coração por causa do meu pecado ou por causa de qualquer outra coisa. Só que nós percebemos que essas disciplinas espirituais a gente não consegue manter por causa da culpa. Se é a culpa, se são os seus próprios esforços que nos levam a ter uma vida de oração, essa vida de oração não vai durar uma semana. Se é a culpa que me leva a ter uma vida de santidade, essa santidade não vai durar 3 dias. E nós experimentamos isso no nosso dia a dia. Eu não estou falando nada do que nós não experimentamos no nosso dia a dia. As motivações erradas para fazer aquilo que é certo. E a gente percebe frustração. A nossa vida cristã começa a se tornar uma vida frustrante, difícil. A gente começa a olhar aquele monte de crente que só reclama, aquele monte de crente que só vê dificuldade, não vê a alegria da vida cristã, que lembram lá de João 10:10, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Cadê essa vida, Deus? Cadê essa vida plena? Cadê essa vida de satisfação no Senhor? E começa então a colocar dúvidas em relação a essa plenitude de vida que nós temos em Cristo Jesus. E colocar um monte de interrogação em relação a essa paz que Cristo nos dá. E a gente só descobre a resposta disso quando nós pensamos que o projeto de Deus para nós se encontra na graça de Jesus. O projeto de santidade para nós se encontra na graça de Jesus. Mesmo nós sendo crentes, não adianta nós tentarmos viver uma vida pelos nossos próprios esforços. Somente por meio de Cristo Jesus, somente Ele é capaz de viver por nós, em nós, uma vida cristã. É somente por meio dele que eu consigo ter esse relacionamento com Deus, não é pela culpa, não é pelos meus esforços. Isso nós podemos chamar um outro lado do Evangelho. Porque muitas vezes a gente está acostumado a ouvir só um lado do Evangelho.
O verdadeiro evangelho inclui não somente o perdão baseado na cruz de Cristo, mas também o poder para viver a vida de Cristo baseada em sua ressurreição. Esse é a continuidade do evangelho. Muitas vezes nós paramos na cruz de Cristo, mas ele continua na ressurreição de Cristo, na qual ele quer viver por meio de nós. Ele não só morreu para perdoar os nossos pecados, mas ele reviveu para viver por meio de nós, através de nós. E nós esquecemos disso. Cristo morreu na cruz, tornando o perdão do pecado uma realidade para nós hoje. Uma vez salvo, na minha concepção, uma vez salvo, o que eu entendo biblicamente, salvo, uma vez que eu entrego minha vida, confesso os meus pecados, sou, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, salvo, estou salvo. Mas não para por aí, porque ele ressuscitou. Então não só a cruz, mas a ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos para viver a vida dele, para viver a sua vida através de nós. E isso é a vida cristã. Então quando nós pensamos sobre o que é a vida cristã, o que é uma vida de santidade, é Cristo Jesus vivendo por meio de nós. Muitas vezes nós complicamos essa questão de vida cristã. O que é vida cristã? Vida cristã é alguém que é um pastor? É alguém que é um missionário? É alguém que jejua, medita? Não, vida cristã é alguém que permite que Cristo Jesus viva por meio dele. Porque ele ressuscitou para viver através de nós. Essa é a vida cristã. E isso mexe com as nossas expectativas. Porque se eu paro na cruz de Cristo, e eu entendo que eu salvo em Cristo Jesus, mas se eu paro na cruz de Cristo como um cristão, eu estou vivendo uma vida pela metade. Eu tenho uma expectativa futura de céu. Estou salvo. Glórias a Deus por isso. O céu me aguarda. No tempo escatológico dele, quando Cristo Jesus voltar, o céu me aguarda. Essa é uma certeza que nós temos, mas essa é uma expectativa. E nessa expectativa, eu posso sentar confortavelmente nos bancos da minha igreja e viver a minha vida normal. Agora, se eu lembro que existe uma expectativa desse céu pela cruz de Cristo Jesus, mas existe uma realidade hoje de vida cristã por meio da ressurreição de Cristo Jesus, isso vai me fazer levantar do banco da igreja e viver a vida que Cristo Jesus quer viver através de mim. Isso vai me fazer sair do conforto, da minha zona de conforto da minha vida cristã e permitir que Cristo viva por meio de mim, lá no meu emprego, lá na minha casa, com os meus filhos. Ele vai me fazer perceber que eu não vivo só uma expectativa de céu, mas eu vivo uma realidade de Cristo hoje, por meio de mim. Vai me fazer permitir que nessa busca de santidade eu não só vá barganhar com Deus uma troca, mas que eu permita que Ele me molde por meio de Cristo Jesus no meu dia a dia. Vai fazer com que eu olhe menos as legalidades, que eu olhe menos o checklist e olhe mais para Cristo Jesus e deixe Ele resplandecer por meio da minha vida. O problema vem que muitas vezes nós queremos dar um jeito. O problema é que muitas vezes nós queremos usar técnicas, fórmulas, regras. Quantas igrejas vivem por regras? Quantos crentes vivem fórmulas mágicas de vida cristã? Eu estava vindo para Bebedouro ontem e estava tocando uma rádio lá e aqui perto de Rio Preto trocou para uma rádio de uma igreja. E estava tendo um testemunho lá. Um testemunho, né? Estava tendo um testemunho lá. E eles têm uma casa que trabalha com pessoas em recuperação. E o testemunho da pessoa era mais ou menos assim: olha, pastor, a minha sobrinha não conseguia ter filhos, ela foi diagnosticada pelo médico que ela precisava fazer... Se ela quisesse ter filhos, ela ia ter que fazer por meio de inseminação artificial. E na hora eu repreendi, falei que ela não ia fazer inseminação artificial. Na outra semana eu vim na igreja
E o pastor fez um desafio de nós ofertarmos tanto para essa casa de recuperação, tem o nome lá. E aí eu assumi um compromisso com Deus de que se eu ofertasse e colocasse a minha sobrinha em oração, e Deus ia curá-la, tal. Então o testemunho dela era que, então ela ofertou e Deus curou. Deus pode curar, pode, mas Deus não curou porque ela ofertou. Deus não barganha com a gente. Deus não faz troca com a gente. Mas tem muita gente vivendo a troca. Muita gente vivendo a regra. Muita gente vivendo uma vida cristã de técnicas. Essa é uma técnica. Como você quer ser abençoado por Deus? Investe na casa de recuperação tal, da igreja tal. Essa é uma técnica. E muitas pessoas vivem a sua vida cristã de técnica. Muitas pessoas vivem a sua vida cristã de fórmulas. Misticismo cristão. Muita gente vive a sua vida cristã de regrinhas, de legalismo. E acham que isso é plenitude, que isso é resplandecer Cristo Jesus, e não é. Nós não transmitimos essa dependência de Cristo. É Cristo, não a culpa, não os próprios esforços, o segredo da vida cristã. Viver uma vida pela culpa, pelo ativismo, pelo desempenho, só leva a uma sequidão nossa. João 15, 1, 5, né, vai falar sobre a videira e conclui dizendo: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo Jesus, nem santidade nós conseguimos ter. Sem Cristo Jesus, nem ler a Bíblia e compreender nós conseguimos. Nem vontade de orar nós teremos, se não for por meio dEle, através dEle, do mover do Espírito Santo em nossos corações. Sem Ele nós não conseguimos fazer nada. O projeto de Deus para a minha vida implica numa dependência diária dEle e da sua graça para produzir a vida de Cristo em mim. João 1,16 diz assim: porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Já foi ao mar? Um mar com bastante onda. E aí você vai sair do mar e leva aquele tropeção. Tudo para até você levantar? Não, se você não levantar rápido, vem outra onda. E você cai de novo e vem outra onda. Não é assim? Não para. É essa a ideia da graça sobre graça. Alguém lembrou de gente que caiu aí. Essa ideia da graça sobre graça é uma onda atrás da outra. É uma onda atrás da outra. E muitas vezes nós não percebemos essa plenitude que nós temos em Cristo Jesus. Porque nós estamos muito mais preocupados em barganhar com Deus, em compensar a Deus pelas nossas falhas. E esquecemos que em Cristo Jesus nós já fomos perdoados. E que então a cruz e a ressurreição nos permitem viver uma nova vida. Infelizmente, a maioria das pessoas não conhece essa graça. Não foram alcançadas por essa salvação. E muito menos vivem uma vida de santidade. Mas nós precisamos. A grande diferença de uma religião verdadeiramente cristã para várias outras é que ela se mantém pela graça de Deus. Todas as outras religiões que não são verdadeiramente cristãs, elas vão dizer que você precisa fazer alguma coisa para alcançar essa salvação, ou que você precisa fazer alguma coisa por essa santificação. Graça significa graça. Você não faz nada para obter, e você não faz nada para manter. É graça. É graça, não são as suas obras, não são as nossas forças, não é o nosso ativismo, não é o quanto eu compareço ou não compareço, não é o quanto faço ou deixo de fazer, é graça. E uma vez entendendo sim essa graça, eu viverei mediante a graça, porque Cristo se manifestará por meio da minha vida, porque Ele ressuscitou. Amém? A ressurreição de Cristo permite que a vida de Cristo seja vivida através de nós. Então não vivamos um evangelho pela metade. A cruz, ela representa aquilo que nós cremos. Desde que a cruz comunique para nós
tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo Jesus. Porque se ela só comunica a morte e não a ressurreição de Cristo, nós estamos vivendo o evangelho pela metade. Nós estamos vivendo um evangelho que não é pleno. Nós estamos vivendo um evangelho que não se sustém no dia a dia. Porque o que nos mantém no dia a dia é a vida de Cristo sendo vivida em nossas vidas. A morte dele permite que isso aconteça, mas é a vida dele que faz essa realidade acontecer. Se foi pela cruz de Cristo que recebemos o perdão do pecado, é na sua ressurreição que adquirimos o poder para que a vida de Cristo seja vivida através de nós. Morremos com Cristo na cruz, mas vivemos com Ele em sua ressurreição. Ele não ressurgiu simplesmente para fazer uma reforma em nós. Ele não ressuscitou simplesmente para fazer uma reforma em nós, mas para viver por meio de nós. 2 Coríntios 5, 21 diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Romanos 8, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. E para finalizar, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Quando Paulo diz, eu estou crucificado, é nessa compreensão de cruz e ressurreição. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Morte e ressurreição fazem parte do Evangelho de Cristo Jesus e precisam fazer parte da nossa vida diária como cristãos. Não devemos viver uma vida cristã na busca de uma santidade pela culpa, pelos nossos esforços. Isso não é cristianismo. Cristianismo, vida cristã, é uma vida que resplandece, que permite que Cristo viva por meio de nós. Que Cristo fale por meio da minha boca. Que Cristo fale por meio das minhas atitudes. Que Cristo fale por meio dos lugares onde eu vou. Por meio do meu trabalho. Por meio das pessoas que eu conheço. E isso é vida cristã. E essa vida cristã não é uma vida de troca com Deus, mas é uma vida de dependência de Deus. É de olhar e falar assim: Deus, se o Senhor por meio do Espírito Santo não me incomodar essa semana, eu não tenho vontade nenhuma de ir na igreja. Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia. Eu não tenho, eu vou dar meu tempo na televisão, assistindo Netflix, fazendo um monte de outra coisa, Deus. Porque é assim. Porque eu sou pecador. E eu sinto prazer não naquilo que te agrada, Deus. Eu sinto prazer naquilo que me agrada, me traz conforto e comodidade. Me ajuda. Isso é dependência. Isso é santidade. Santidade não é checklist de ler a Bíblia inteira em uma semana. Não é memorizar versículos que não fazem efeito ao nosso coração. Isso faz parte. Mas não é o checklist que comprova que Cristo vive através de nós. É simplesmente um modo em que nós podemos avaliar o quanto Ele tem transformado os nossos corações. Mas não é o checklist para uma vida de santidade, simplesmente cumprir esses requisitos. Tem um autor chamado Bob George, ele escreve assim: Jesus Cristo, vivo espiritualmente, entregou sua vida por nós. Para quê? Para que Ele pudesse dar a sua vida para nós, enquanto a mensagem do perdão divino pela cruz alivia nossa culpa e nos dá certeza sobre onde iremos quando morrermos, não nos dá poder para viver aqui agora. É pela ressurreição de Cristo
que recebemos sua própria vida pela presença do Espírito Santo, Cristo, essa frase final é muito interessante. Cristo não veio para me ajudar a servir a Deus. Ele veio e ressuscitou para viver a sua vida através de mim. Jesus, a graça me alcança não para me ajudar a servir a Deus, mas para me permitir que Cristo viva através de mim. Isso faz muita diferença na nossa vida cristã. Isso faz muita diferença nos detalhes do nosso dia a dia. Quando eu compreendo que essa graça que me alcançou não me ajuda, me transforma. Ela não está me dando o caminho, ela é o caminho. Ela não está me dando a solução, ela é a solução. Compreender isso faz com que nós olhemos para a nossa vida no dia a dia e possamos viver de algumas maneiras que eu gostaria de pensar. Eu posso viver como um filho amado de Deus, seguro nisso. Eu não preciso ficar com medo de Deus. Não preciso ficar com medo sobre a minha salvação. Eu não preciso ficar barganhando com Deus por causa da culpa. Como um pai que quer punir o seu filho pelos seus erros. Deus já nos perdoou. Ele já sabe dos pecados que você vai cometer até a sua morte. E em Cristo Jesus seus pecados já foram perdoados. Por que Ele vai querer barganhar contigo? Por que Ele vai querer que você fique tentando compensar os seus erros, se na cruz esses erros e esses pecados já foram compensados em Cristo Jesus? Por que nós precisamos ter medo de Deus? Sirvo a Deus pela gratidão do que Ele já fez por mim, e não para ganhar mais dEle. Compreendendo isso, eu vou servir a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele já fez por mim, e não para ter alguma coisa em troca. Eu pratico essas disciplinas, leitura bíblica, meditação na palavra de Deus, memorização de versículos, oração, estar à igreja, comunhão com os santos. Eu pratico essas disciplinas bíblicas para crescer nessa graça, para crescer em santidade, para permitir que o Espírito Santo me use cada vez mais. E não para trocar nada com Deus. Quando nós entendemos que é Cristo vivendo por meio de nós para uma vida de santidade, as nossas máscaras caem. Nós abaixamos a guarda diante de outras pessoas. Porque eu consigo permitir que eles vejam as minhas falhas e compreendam que são falhas em que Cristo Jesus está atuando. E não são simplesmente pecados que eu não quero deixar Ele transformar. Mas eu consigo me relacionar com outras pessoas e elas vão perceber, ele tem falhas. Ele tem pecados. Ele tem erros. Mas Deus está transformando a vida dele. Ele não é alguém que usa uma máscara aqui na igreja e lá fora vive assim, vive daquele jeito, faz aquilo. Eu consigo baixar a guarda com os meus irmãos em Cristo e nós vamos viver como crentes, como irmãos, como uma família. Em que um e o outro se ajudam mutuamente nessa caminhada. Com outras pessoas eu ministro a graça de Deus para eles enquanto mantenho esse padrão de santidade das Escrituras. Eu vou me relacionar com outras pessoas ministrando a graça de Deus, mantendo um alto padrão de Deus na minha vida. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Eu não vou conquistar outras pessoas. Eu não vou ser um agente secreto de Jesus, em que primeiro eu conquisto os meus amigos, e para isso eu faço tudo o que eles falam, para depois falar de Jesus para eles. Não, eu vou ministrar a graça de Jesus das diferentes formas, mantendo uma vida de santidade no mais alto padrão de Deus para mim. E as pessoas vão perceber isso, porque elas não vão mais ver o Murilo lá, elas vão ver Cristo Jesus vivendo por meio do Murilo. E elas vão perceber que tem alguma coisa diferente. A palavra de Deus diz isso, que nós vamos resplandecer e seremos sal e luz na terra. Eu vivo ciente, a partir desse momento, que permito que Cristo Jesus viva por mim, eu vivo ciente da minha eterna necessidade e da dependência dEle, momento após momento. Porque se a gente olhar para nós vamos perceber que nós somos incapazes de viver uma vida cristã,
Porque uma vida cristã não é a vida do Murilo. Senão seria a vida do Murilo. Seria a vida do João, da Maria, do José. Não seria a vida cristã. A vida cristã é a vida de Cristo, sendo vivida por meio de mim. E a partir do momento que eu reconhecer que eu sou incapaz de viver a vida cristã, porque eu não sou Cristo, mas Ele vive por meio de mim, eu vou viver em eterna dependência dEle. Buscando das mais diversas formas como me relacionar com Ele. Eu vou viver de um modo que o meu coração seja atingido pela palavra de Deus, e não somente as minhas ações. Eu vou viver de um modo em que as Escrituras, quando eu sento e ouço a palavra sendo pregada, quando eu leio a Bíblia, quando eu faço o devocional, não são somente as minhas atitudes que são transformadas. Eu não me encaixo simplesmente no padrão para parecer um crente, para parecer mais santo. É o meu coração que está sendo transformado por essa palavra. Porque eu estou deixando Cristo resplandecer através de mim. Eu estou deixando o Espírito Santo moldar por meio de Cristo Jesus o meu coração. Isso só acontece quando nós deixamos de querer ter esse relacionamento com Deus por meio da culpa, da barganha, dos nossos próprios esforços. Reconhecemos que a cruz é o modo como o nosso pecado é perdoado, como nós somos feitos nova criatura, mas que a ressurreição de Cristo Jesus é o modo como Ele vive através de nós hoje. E que vida cristã, se eu quero saber se eu tenho uma boa vida cristã ou não, é só avaliar o quanto Cristo Jesus tem vivido por meio de mim. Nesses modos finais que eu falei aqui. Na minha família, nos meus relacionamentos, nas minhas conversas, naquilo que eu vejo, naquilo que eu falo, naquilo que domina o meu coração, naquilo que domina a minha mente, naquilo que eu sinto prazer, naquilo que eu quero conquistar. E avaliando isso, eu vou saber, o quanto Cristo Jesus tem vivido por meio de mim. Eu vou conseguir entender se eu estou simplesmente preenchendo um checklist na minha vida cristã ou não. Tenho sido um crente fiel que mantém as suas lutas, que tem as suas dificuldades, que peca, que falha, que erra, que diariamente precisa pedir perdão pelos seus erros, que sabe que Deus é o autor, o criador, que Ele sustenta o universo, mas que quando passa por problemas, quer dar suas próprias soluções. E Deus nos conhece, Ele sabe disso. Ele sabe disso. E Ele estende as suas mãos e diz, estou aqui. Eu estou aqui. Não precisa barganhar comigo. Não precisa trocar comigo. Não precisa fazer um checklist para se aproximar. Eu estou aqui. É só você vir. Peça perdão. Se reconcilie comigo. E vamos caminhar de novo juntos. Permita que Cristo Jesus, meu Filho, viva por meio da tua vida. E João 10:10 vai voltar a fazer parte e fazer sentido para nós numa plenitude de paz e satisfação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado porque, mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas falhas, mesmo em meio aos problemas que nós temos nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, faculdade, escola, o Senhor continua se fazendo presente, ó Pai. Nos perdoa porque muitas vezes, e na minha vida também muitas vezes, eu tento barganhar com o Senhor, compensar, fazer pelos meus próprios esforços, tentar chegar ao Senhor, não para te agradar verdadeiramente, mas por causa da culpa, do pecado, para compensar alguma coisa, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a nossa vida pecaminosa, o nosso coração muitas vezes tende a isso, Senhor, mas nos incomode por meio do Espírito Santo, ó Pai. Que no dia a dia nós não vivamos um evangelho pela metade, não vivamos somente na expectativa do céu, mas que nós vivamos na realidade de Cristo Jesus hoje em dia, ó Pai. Que nós permitamos que o Teu Filho
resplandeça por meio das nossas vidas, seja no falar amoroso, nos abraços ternos entre os irmãos, no carinho demonstrado por aqueles que ainda não te conhecem, e esse carinho demonstrado de tantas formas, ó Deus, nos ajude a elaborar estratégias para demonstrarmos esse amor, seja em palavras, em ações, ó Deus, mas de alguma maneira, Senhor, nos use por meio de Cristo Jesus para alcançar aqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. No nosso dia a dia como família, ó Pai, que as nossas palavras, a nossa vida, resplandeça a Cristo Jesus. Menos ira, raiva, desconforto nos relacionamentos. E nós sabemos que isso não é um checklist. Isso não é pelas nossas próprias forças. Nos ajude a entender a ressurreição de Cristo e o que ela representa para nós hoje, ó Pai. Perdoa os nossos pecados quando nós não confiamos no Senhor, não entregamos a nossa vida. Mas nos ajude. Aqueles que entendem e entenderam nessa noite e percebem que nas suas vidas têm feito barganhas, tentado pelos seus próprios esforços, ou vivido uma vida de culpa. Que hoje seja um divisor de águas e que a partir de agora esse entregar e esse mover diário seja simplesmente pela Tua graça e do Espírito Santo em nossas vidas, ó Deus. É em Cristo Jesus que nós pedimos tudo isso. Amém.